Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Boas-vindas à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça em um dos textos mais crus e honestamente desconfortáveis da Bíblia, o capítulo 24 do livro de Jó. E para ajudar a gente a navegar por essas águas profundas, vamos usar as notas de estudo das Bíblias Holman e da Nova Almeida Atualizada, a NAA. O papo hoje é sobre aquela pergunta que, olha, todo mundo já se fez sussurrando ou gritando. Por que gente má parece se dar tão bem? Jó está ali, no meio do seu sofrimento, olhando para o mundo e o que ele vê não faz o menor sentido. Ele vê os perversos prosperando, os vulneráveis sendo esmagados e ele lança uma acusação que abala, sim, as fundações da fé. Deus está ausente. Exato. É como se ele estivesse construindo um caso, sabe? Peça por peça, como um promotor num tribunal. E a questão que fica no ar durante todo o capítulo é: ele vai conseguir provar o ponto dele? E se conseguir, o que isso significa para nós? Então vamos direto para a primeira peça dessa acusação, a pergunta que abre tudo. Jó 24, versículo 1. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento e por que os que o conhecem não veem tais dias? Isso não é uma pergunta tímida, né? É quase uma intimação. É uma bomba no meio da conversa que ele está tendo. É fundamental lembrar que Jó não está num retiro espiritual filosofando sobre o mal. Ele está num debate ferrenho com seus amigos. E a teologia dos amigos dele é muito organizada. Quase matemática. Se você é bom, Deus te abençoa. Se você é mau, Deus te castiga. E pronto. Uma fórmula bem arrumada e perigosa, né? Porque se você acredita nisso cegamente, qualquer pessoa que sofre, como Jó, vira automaticamente um pecador aos seus olhos. Você perde a compaixão. Perfeitamente colocado. É uma teologia que elimina o mistério e a compaixão. E Jó está gritando: abram os olhos, o mundo real não funciona assim. As notas da NAEI destacam que a persistência de Jó é justamente contra essa visão simplista. Ele não está duvidando que Deus é todo-poderoso, mas está questionando por que esse poder não se manifesta numa justiça assim clara e imediata. Ele olha em volta e a realidade desmente a teoria dos amigos a cada esquina. E para provar que não é só um desabafo, ele começa a listar as evidências. A partir do versículo 2, ele pinta um retrato da maldade que é assustadoramente específico. Ele diz que os perversos removem os marcos de divisa. Hoje em dia a gente lê isso e talvez não entenda a gravidade, o que exatamente isso significava. Olha, as notas de estudo ajudam muito aqui. Naquela sociedade agrária, o marco de divisa era tudo. Era a linha que definia a terra da sua família, o seu sustento, o seu futuro, a herança dos seus filhos. Mover essa pedra era um crime gravíssimo. Para a gente ter uma ideia, isso seria como falsificar a escritura de uma casa hoje em dia. Ou, sei lá, apagar o registro de propriedade de um pequeno agricultor no sistema. É roubar o futuro inteiro de uma família com um único ato sorrateiro. Exatamente. E a lista de crimes de Jó continua, sempre focando nos que não podem se defender. Roubam os rebanhos, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. A nota da Bíblia Holman nos lembra que isso é uma afronta direta à lei de Deus. Livros como Deuteronômio têm mandamentos específicos para proteger essas três figuras: o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eram os mais vulneráveis, sabe? Então o que Jó descreve não é só um crime social. É um ato de rebelião contra o coração da lei de Deus. É cuspir nas prioridades divinas. E aqui é onde a coisa fica realmente angustiante para mim. Jó passa a descrever não só o que os maus fazem, mas o efeito que isso tem na vida dos pobres. É um ciclo de exploração brutal. Ele diz que eles passam a noite sem roupa, não tendo que os cubra do frio. E aí vem o paradoxo que dói na alma, no versículo 11. Fazem espigas, mas padecem fome. Eles espremem o azeite nas prensas, mas continuam com sede. Como pode? Eles estão no centro da produção de comida, de riqueza e morrem de fome e de sede. É a imagem mais poderosa da exploração. Eles produzem o valor, mas não participam dele. A riqueza passa por suas mãos, mas não fica nelas.
É difícil ler isso sem sentir um nó na garganta. Jó não está falando de estatísticas, ele está descrevendo rostos, pessoas que passam frio e fome. A força do texto está nessa humanidade. E tem uma frase no versículo 4 que parece resumir tudo. Diz que os perversos desviam do caminho os necessitados. As notas de estudo aprofundam isso de uma forma genial, falando da palavra hebraica derek. Sim, e esse é um detalhe que a gente não pode deixar passar. Derek significa caminho ou estrada, no sentido literal. Então sim, os pobres são literalmente empurrados para as margens, forçados a se esconder, a se tornarem invisíveis para a sociedade. Mas a genialidade da palavra está no seu duplo sentido. Derek também significa um caminho na vida, uma oportunidade, um modo de viver. Ah, então a injustiça é muito mais profunda. Não é só sobre espaço físico, é sobre espaço na vida. Eles não estão apenas sendo empurrados para a beira da estrada, estão sendo empurrados para a beira da própria existência, sem chance de prosperar ou ter uma vida digna. Exatamente, é uma exclusão completa. Eles não têm um derek, um caminho para a justiça, para a dignidade, para o futuro. E tudo isso acontece, segundo Jó, à luz do dia, e Deus não faz nada. Tudo que a gente viu até agora descreve o que os perversos fazem. É uma lista de atrocidades. Mas a partir do versículo 13, Jó mergulha em algo mais profundo, quase psicológico. Por que eles fazem isso? Ele os chama de inimigos da luz, e essa ideia parece ser a chave para entender todo o resto. É uma mudança de foco crucial. Não se trata mais apenas de atos, mas de uma identidade, de uma natureza. Ser inimigo da luz é uma declaração de princípios. Sabe, na simbologia bíblica, a luz representa a verdade, a ordem, a justiça, a própria presença de Deus que tudo revela. A escuridão é o domínio do caos, do segredo, do engano. Esses homens não apenas cometem atos maus, eles escolheram a escuridão como seu habitat natural. De novo, Jó não fica na abstração, ele dá exemplos concretos dessa vida nas sombras. O assassino que se levanta de madrugada, antes da luz, para matar o pobre. O adúltero que espera o crepúsculo cobrindo o rosto, sussurrando para si mesmo, ninguém me verá. O ladrão que invade as casas à noite, casas que ele marcou durante o dia. Eles são especialistas da escuridão. E o versículo 17 é o soco no estômago que resume essa mentalidade. Diz assim: pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, porque os terrores da noite lhes são familiares. Isso é uma inversão completa da ordem natural e da psicologia humana. Para a maioria de nós, amanhã traz alívio, segurança. A noite pode trazer medo. Para eles, é o oposto. A luz do dia que expõe, que revela, é o que eles temem. É a sombra da morte para eles. Isso é arrepiante. É uma inversão total de valores. Normalmente a gente busca a luz, a segurança. Eles não. O que isso diz sobre a psicologia do mal, segundo o texto? Diz que o mal não é apenas um deslize ou um erro. É uma reorientação fundamental do ser. Eles se sentem confortáveis no caos. A sombra da morte, a escuridão mais profunda é onde eles se sentem em casa, onde podem operar sem serem julgados, sem serem vistos. Não é apenas uma estratégia para não ser pego, é uma afinidade espiritual com o que está oculto e desordenado. Eles odeiam a luz porque a luz é a verdade, e a verdade condena as suas obras. Depois de pintar esse quadro tão claro e brutal da injustiça e da mentalidade dos perversos, a gente esperaria que Jó pedisse fogo do céu. Mas o que ele faz a seguir é totalmente inesperado. O tom dele muda completamente a partir do versículo 18, e é aqui que a conversa fica realmente complexa. Ele começa a falar sobre o fim dos ímpios de uma forma que soa quase como o que os amigos dele diriam. Exatamente. É uma das seções mais debatidas de todo o livro. De repente, Jó diz que os ímpios são levados rapidamente na superfície das águas, que a porção deles na terra é maldita. A primeira reação é de confusão. Ele está se contradizendo? Depois de passar 17 versículos dizendo que eles prosperam, agora ele diz que eles são punidos? Então, qual é a explicação? Os comentaristas parecem ter duas grandes teorias sobre isso, né? Sim, e ambas são fascinantes.
A primeira, que as notas da Ná sugerem, é que Jó está sendo profundamente sarcástico. Ele estaria, na verdade, citando ou imitando os argumentos dos amigos, mas com uma entonação irônica, para mostrar o quão vazios e ridículos eles são. Seria como dizer: ah, sim, claro, eles são varridos pelas águas, a terra deles é amaldiçoada. Só que a gente sabe que não é isso que acontece, né? É uma forma de retórica brilhante. Entendi. Ele veste a fantasia do oponente para mostrar como ela é frágil, mas e a segunda interpretação? Ela parece um pouco mais sutil. A segunda interpretação é que Jó está de fato falando sério, mas o ponto dele é diferente do que parece. Ele pode estar reconhecendo que sim, os ímpios morrem. Ninguém escapa da morte. A questão não é se eles morrem, mas como. E o fim deles, na visão de Jó, não é o julgamento espetacular e divino que seus amigos tanto pregam. Não tem raio caindo do céu, não tem uma intervenção dramática de Deus. E aqui está a verdadeira angústia de Jó. Não é que os maus não morrem. É que a morte deles não significa nada. Não há um trovão do céu, um acerto de contas visível. A justiça que os amigos pregam é espetacular, mas a realidade que Jó vê é terrivelmente banal. E essa banalidade é quase mais assustadora que a punição. Você capturou a essência. O versículo 24 é a chave para essa visão. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Veja a normalidade disso. Eles morrem como todos os demais. O fim deles é comum, agrícola, sem alarde. E para Jó, isso é parte do problema. Se a justiça divina existe, por que ela não é clara? Porque o fim do tirano é igual ao fim do camponês. A ausência de um veredito claro é o que o atormenta. Sabe, o versículo 23, bem no meio dessa sessão, me deixou confusa. Ele diz que Deus lhes dá segurança e eles se sentem firmes, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. Isso não faz sentido. Ele está ajudando e vigiando ao mesmo tempo. Como é que as notas de estudo explicam essa aparente contradição? Essa é a tensão no coração do capítulo e talvez no coração da nossa própria experiência de fé. O texto nos joga nesse paradoxo. Por um lado, Deus parece permitir, até mesmo dar a segurança para que os perversos continuem. Ele não intervém. Por outro lado, nada escapa aos seus olhos. Ele está ciente de cada detalhe. A questão que Jó levanta, e que o texto não responde, é sobre o abismo entre a onisciência de Deus e a sua ação. Por que saber tudo não se traduz em agir imediatamente? Para Jó, essa aparente passividade de um Deus que tudo vê é a fonte de sua maior angústia. É um silêncio ensurdecedor. E depois de todo esse argumento de construir esse caso com evidências, psicologia e até sarcasmo, Jó encerra o capítulo jogando a luva no chão. O versículo 25 é um desafio direto. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? É uma afirmação de uma audácia tremenda. É um convite para um debate honesto, sem máscaras. As notas da Holman interpretam isso como Jó desafiando seus amigos a refutarem a tese dele com base na realidade, não em dogmas. Ele está basicamente dizendo: eu descrevi o mundo como eu o vejo. Se eu estou errado, me provem. Me mostrem onde a minha observação falha. Mas não venham com suas fórmulas prontas que ignoram o sofrimento que está bem na nossa frente. Então não é uma negação de Deus, é uma negação de respostas fáceis sobre Deus. Ele está exigindo uma fé que seja forte o suficiente para encarar a realidade de frente, por mais feia que ela seja. Exatamente. É um apelo desesperado por integridade intelectual e espiritual. Ele prefere um silêncio honesto de Deus a uma explicação mentirosa dos homens. É um chamado para olhar o mundo como ele realmente é, não como os manuais de teologia dizem que ele deveria ser. Então, o que a gente tira disso tudo? Jó 24 é um capítulo que deixa a gente inquieto, sem uma resolução limpa. É uma leitura que incomoda, mas que parece absolutamente necessária.
Ele dá voz àquela frustração que todo mundo sente quando vê a injustiça vencendo. Ele valida o ato de perguntar por quê, mesmo quando a pergunta é para o próprio Deus. E talvez o ponto principal do capítulo seja justamente essa ausência de uma resposta fácil. Ele não termina com uma nota de rodapé explicando tudo. Ele termina com um desafio no ar. A lição talvez não esteja na resposta, mas na coragem e na permissão para fazer a pergunta com toda a honestidade do nosso coração. O que nos leva a pensar que a própria luta ou honestidade da dúvida pode ser, paradoxalmente, um profundo ato de fé. Você não discute com alguém cuja existência você não leva a sério. Pode ser. O pensamento final que eu deixaria para reflexão é este. Em um mundo tão complexo e muitas vezes doloroso, qual é o verdadeiro valor de fazer perguntas difíceis a Deus, à nossa fé, mesmo quando as respostas não vêm de imediato? Jó 24 sugere que a honestidade brutal de se recusar a aceitar respostas simplistas pode ser o primeiro passo para uma fé mais madura, mais resiliente. Uma fé que não teme a escuridão, porque nunca deixa de buscar a luz, mesmo quando ela parece muito, muito distante. Uma fé que sobrevive ao silêncio. É uma reflexão poderosa para a gente levar para a semana. Que Deus abençoe todos os ouvintes